Olá, alunos! Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Sou a professora Maria do Carmo, estou gravando hoje algumas orientações para vocês entenderem agora o livro 2, oitavo ano, Use Educação, lá no nosso capítulo 7. O nosso tema seria o sistema endócrino. É o nosso sistema endócrino, um sistema integrado. Portanto, nós vamos falar para vocês das glândulas. Então, o nosso tema, o nosso capítulo está dividido em glândulas endócrinas, exócrinas e glândulas mistas. Então, o nosso slide traz para você alguns exemplos, uma ilustração das glândulas endócrinas. Nós temos aqui a hipófise. Ó, vejam que são bolotinhas, saquinhos, que secretam alguns tipos de hormônio. Observando bem na região do nosso pescoço, nós temos a tireoide. Ela tem este formato e também é uma glândula que fabrica alguns hormônios. Suprarrenais. Lá em cima dos nossos rins temos o quê? Porçãozinhas de gordura que fabricam determinados hormônios. Onde são lançados esses hormônios? Na nossa corrente sanguínea. Agora vamos pegar o nosso slide 2, que vai falar um pouquinho das glândulas exócrinas. Exo, fora, tá? Endo, dentro de alguma estrutura. Exócrina, fora. Então, essas glândulas lançam seus produtos como saliva, ó, o desenhinho, secreções digestórias, suor através da pele, glândulas mamárias pelos ductos que fabricam leite. Essas glândulas lançam seus produtos em canais de secreção. Seus produtos não caem na corrente sanguínea. Então, são secreções externas, quer dizer, são produzidas e lançadas na cavidade de um órgão ou fora do nosso corpo. Então, a primeira, endócrina, é na corrente sanguínea, exócrina, ou lançada em um órgão ou fora do nosso corpo. Próximo slide, vamos falar para vocês das glândulas mistas. Então, nós temos aqui aparelho reprodutor feminino, aparelho reprodutor masculino, temos aqui pâncreas, são 3 glândulas mistas. Quer dizer, elas têm uma porção endócrina e uma porção exócrina. Então, o pâncreas, ela produz o quê? Substâncias ligadas à digestão, vai para o órgão. E uma substância hormonal, um hormônio, que vai diretamente para a corrente sanguínea. Ovário, nossa gônada feminina, produz o quê? Hormônio e produz óvulos. Nosso aparelho reprodutor masculino, aqui nos testículos, que é dessa bolsa escrotal, existe a produção de hormônios e espermatozoides. Então, ovário e testículos produzem hormônios responsáveis pelo processo de reprodução. Ovários produzem hormônio feminino, estrógeno, progesterona. Testículos produzem hormônio masculino chamado testosterona. Minha gente, eu apresentei para vocês os 3 tipos de glândulas e a classificação dela, endócrina, exócrina ou mista. Então, vamos entender mais ou menos como funciona aqui o nosso sistema integrado. Glândulas endócrinas lançam seus hormônios na corrente circulatória. Não tem canaizinhas de secreção. Então, a glândula fabrica hormônio que cai no sangue, corrente sanguínea, que busca agir em órgão-alvo. Que é órgão-alvo? É uma pergunta lá do questionário. É o quê? É um órgão onde aquele hormônio vai agir especificamente. Esses hormônios circulam pelo corpo todo, pela corrente sanguínea, mas vai agir só naquele órgão-alvo. É específico. Ó. Hormônios têm ação específica. É uma perguntinha do questionário. Outras glândulas, como salivares, digestivas, sudoríparas, lacrimais, mamárias,
têm canais de secreção, certo? Mas seus produtos não caem na corrente sanguínea, certinho? E aqui já temos a definição de glândulas exócrinas, né? Que os seus produtos são lançados diretamente na corrente sanguínea. Pâncreas e gônadas, ovários, testículos, são glândulas mistas, ou seja, produzem secreção interna e externa. Também pode ser chamada de anfícrinas. Vou falar um pouquinho do hormônio para vocês. Então, hormônios são substâncias ou de natureza proteica ou lipídica, quer dizer, ou proteína ou gordurinha. Uns têm natureza gordurosa. Eles têm ação específica. E em outros órgãos são chamados, né, órgãos-alvo. Hipo ou hiperfunção. Alunos, hipofunção, quando uma glândula produz hormônio em quantidade abaixo do necessário, ou quando é tirada essa glândula fora. Hiperfunção, quando aquela glândula produz uma quantidade de hormônio em excesso. Então, hiper em excesso, hipo menor, faltando, escasso. Nós temos 3 tipos de glândulas, então, endócrina, exócrina e mista. Com relação ao funcionamento dela, é hipofunção quando ela está produzindo quantidades abaixo do necessário, quantidades de hormônio. Hiperfunção quando uma glândula produz hormônios, uma quantidade em excesso, excessivo. Vamos falar para vocês agora das... Deixa me ver o seguinte aqui. Pulei. Bom, vamos falar das glândulas. Vamos começar pela hipófise. Onde fica a hipófise? Aqui na nossa cabeça, lá perto do hipotálamo. Ó, dá uma olhadinha aqui na hipófise, minha gente. Ela é grudadinha no hipotálamo. Olha o hipotálamo onde fica. Como se fosse um grãozinho de ervilha. Mas essa danadinha de pequenininha controla todas as outras glândulas. Em alguns livros vocês vão achar hipófise é a glândula mãe, tá? Fica na base do encéfalo, é a glândula que produz maior variedade de hormônio, que controla crescimento da pessoa, excreção, liberação do que não serve mais, participa das contrações do útero na hora do bebê nascer. E assim que o bebê nasce, imediatamente ocorre a produção do leite, que é o alimento do bebê, né? E funcionamento de outras glândulas. Então, ela é importantíssima. A hipófise atua no crescimento, desenvolvimento e produz... O hipotálamo produz hormônios que ficam armazenados na neurohipófise. Controla quase todos os fenômenos ligados ao sistema endócrino. Falou em endócrino, lembre? Substâncias hormonais, glândulas. Também o hipotálamo produz o hormônio ocitocina e antidiurético. Então, aqui vocês têm resposta para o exercício 7 e alguns outros lá do seu questionário. Então, observando melhor essa imagem, minha gente, aqui fica a hipófise e acima a glândula pineal, que não é citada aqui. Mais abaixo nós temos a tireoide e paratireoide. São glândulas importantíssimas que vamos falar depois. Temos aqui as suprarrenais, renais de rim. Então, em cima do rim temos uma porçãozinha de gordurinha que produz importantes hormônios. E abaixo temos aqui, ó, estrutura reprodutora feminina, estrutura reprodutora masculina, glândulas mistas. Seguindo com o nosso slide, vamos falar especificamente da tireoide, paratireoide. Ficam localizadas no pescoço. Então, essas bolotinhas aqui, né, as 4 paratireoides, na parte posterior da tireoide, vejam bem, ó, a tireoide está aqui, paratireoide, essa bolotinha preta que vocês veem aí. Cuidam do controle de 2 sais minerais importantíssimos, o fósforo, que produz energia para a gente, e o cálcio, que é muito importante lá na corrente sanguínea e também para dar dureza aos nossos ossos e dentes.
e participam de inúmeras funções fisiológicas que fazem parte da composição estrutural do nosso corpo. Vou falar agora para vocês as suprarrenais, aqui em cima do nosso fígado. Então, as suprarrenais, vejam bem, ó, medula da suprarrenal. Aqui no meio é produzido um tipo de hormônio, córtex, aqui na lateral é produzido outro tipo de hormônio. Então, as suprarrenais ou adrenais ficam sobre os rins, possuem 2 centros de produção hormonal, córtex e medula. Cortisol é um hormônio da suprarrenal, influi no metabolismo das proteínas e das gorduras. Vou falar um pouquinho da adrenalina para vocês. Já ouviram falar que a adrenalina é o hormônio que controla a emoção? Aquelas pessoas que precisam de uma emoção a mais, elas precisam da liberação de adrenalina no corpo. Elas saltam de paraquedas, elas dirigem aviões, fazem aqueles esportes muito radicais, né? Que dá muita emoção lá dentro. Bom, vamos entender como que funciona a adrenalina. Essa adrenalina, ele é um hormônio produzido lá na medula da suprarrenal. Medula é no interior, lá dentro, tá? Bom, quando a pessoa vai se preparar para um esporte, ou ele vai uma montanha-russa altíssima, sabe o que vai acontecer? Vai mexer completamente com o corpo dele. Então, esse sistema integrado aí, endócrino, vai começar, sabe que os batimentos cardíacos começam a acelerar. Esses batimentos cardíacos aumentam. E o que vai acontecer? Vai precisar de mais energia para aguentar tanta emoção, tantos acontecimentos, né? A glicose, o glicogênio que está armazenado dentro do fígado, ele tem que ser transformado em glicose, que é um açúcar mais simples. Então, a adrenalina prepara o corpo para uma situação de muito estresse. Então, precisa de mais glicose. Tem reserva no fígado? Tem, é o glicogênio. Rapidinho transforma em glicose. Que mais? A pressão arterial aumenta, batimentos cardíacos aumentam. Que mais? A dilatação dos vasos sanguíneos aumenta, vai ocorrer uma hiperglicemia e está preparando o corpo para consumir mais energia na forma de emoção. Então, a adrenalina é o hormônio que prepara a pessoa para um tipo de estresse. Estresse, mas é uma sensação muito boa, né? Aqui você vai encontrar a resposta para o seu exercício 10, aluno. Bom, glândulas mistas. Então, nós vamos falar de quem? Do pâncreas e das glândulas sexuais ou gônadas. Aqui você acha a resposta nesse trechinho, exercício 3, 5, 11, exercício 13, cheio de resposta aqui. Pâncreas, gente, possui um suco pancreático na sua parte esôfago, o qual possui enzimas que atuam na digestão. Lembram? Pâncreas é uma glândula anexa que participa da digestão. E a parte endócrina produz o hormônio insulina e glucagon. Alunos, aqui é o seguinte, falou em 2 hormônios, insulina, falou em glucagon. Vamos lá. Nós consumimos muito carboidrato, muitas gordurinhas, proteínas. Bom, vamos falar dos açúcares. Quando nós comemos, todo o açúcar da nossa alimentação vai para a corrente sanguínea. Só que não pode ficar lá todo o açúcar. Esse açúcar tem que ser levado, direcionado para a célula. Quem retira o açúcar do sangue? Hormônio chamado insulina. Ele retira, manda na célula, e esse açúcar que a insulina mandou para a célula vai produzir energia lá. Beleza? Então, ótimo. Agora, e o glucagon? O glucagon é o contrário da insulina. Mas como que funciona então o glucagon? Ó, a insulina e o glucagon, eles têm que estar mais ou menos equilibrados. Vou citar um exemplo. Digamos que você, por algum motivo, ficou sem comer durante 4 horas, 6 horas. De repente, começa a se sentir muito bem, começa a se sentir atordoado. Por quê? O que está acontecendo? Você não está comendo? Não está entrando açúcar no seu corpo? Está faltando açúcar. O corpo percebe. Então, ele cria um sistema do quê? Feedback. Vamos reequilibrar? O glucagon é um hormônio que percebe os níveis de açúcar baixo no sangue.
o glucagon vai até o fígado, pega o glicogênio, transforma em glicose e libera na corrente sanguínea, certo? E aí? Você não comeu, mas o seu nível de açúcar foi restabelecido porque o glucagon repôs aquele açúcar que não entrou no seu corpo, porque você não pode comer, ok, minha gente? Bom, glândulas sexuais ou gônadas são chamadas de mistas ou anfícrinas, né? Como o pâncreas. Então, aqui nós temos um exemplo, são os ovários. As gônadas femininas produzem óvulos ou gametas femininos. Testículos são gônadas masculinas que produzem espermatozoide, tá? Que fazem parte, então, da nossa porção exócrina dessas glândulas. Então, a parte endócrina do ovário produz estrógeno e progesterona, hormônio ligado à reprodução e ao desenvolvimento embrionário. Já o testículo libera testosterona, o hormônio sexual masculino. Olha agora. Os hormônios sexuais também são responsáveis pelas características sexuais secundárias do indivíduo, como distribuição de pelos pelo corpo, tom da voz, desenvolvimento ósseo e muscular. Então, quando chegar o momento do aparelho reprodutor, explicarei detalhadamente esses itens para vocês, ok? Bom, glândulas mistas, pâncreas, produz insulina, glucagon. Glândulas mistas, gônadas, ovários, testículos, produzem os seus respectivos hormônios. Vamos lá. Minha gente, vocês estão vendo o indivíduo com um pescoção enorme, um baita pelotão aqui? Hoje não existem mais pessoas que têm pelotão aqui ou pelotões na lateral. Por quê? Porque foi entendido o mecanismo da produção da tiroxina. Estou falando da tireoide, tá ok? Então, hoje, esse bócio aqui não é mais comum. Vocês não veem mais pessoas, porque se elas têm problema de tireoide, elas tomam medicamento. Mas há uns 20, 30 anos atrás era comum você andar e ver pessoas assim. Bom, vamos falar da hipofunção e hiperfunção. Vamos lá, agora já estou na página 7, minha gente. Página 7, o nosso assunto é hipo e hiperfunção, tá? Então, hipofunção, abaixo, menos, certo? Hiper, maior produção daquele hormônio. Deu para associar? Hiper, maior produção de hormônio. Hipo, produção abaixo do necessário, ok? Então, somatotrofina, o hormônio do crescimento, é produzido pela hipófise. A hipófise promove o nosso crescimento. Então, vamos lá. Uma produção abaixo do normal vai produzir o quê? Indivíduos muito baixinhos ou anão. Uma produção exagerada, em excesso na quantidade do hormônio de crescimento, provoca o gigantismo, certo? Então, são aí duas hipo ou hiperfunções dessa glândula. Vamos falar da tiroxina. É um hormônio produzido pela tireoide. Qual é a matéria-prima da produção para produzir a tiroxina, que é o hormônio da tireoide? Iodo, tá? Então, para esse hormônio ser produzido, ele requer a matéria-prima chamada iodo para ser sintetizada pela tireoide. Como é que esse iodo entra no nosso corpo? Através dos alimentos que ingerimos. Vamos pensar. Onde tem grande quantidade de iodo? No mar, dentro da água salgada, dentro de algumas rochas. Então, é muito comum aqui no Brasil as pessoas terem problemas de tireoide. Por quê? Porque o nosso solo não produz, não contém muito desse mineral. Então, tomamos medicamento para que a glândula trabalhe normalmente, certo? Um outro hormônio que é produzido lá pela nossa tireoide é triiodotironina. Tem uma pergunta lá no questionário que essa é
uma das respostas. Como não tem no texto, então achei necessário colocar para vocês, tá? Que mais? Ah, e aqui está falando, né, do sal. Vamos falar do sal. Como aqui no Brasil é muito comum pessoas ter problemas de tireoide, então a Anvisa baixou um decreto que o sal ele tem que ser iodado. O sal ele é retirado do mar, como ele é pobre em iodo, adiciona uma porcentagem necessária, ideal, para que nossa tireoide trabalhe naturalmente. Então é uma lei e é necessário observá-la e acredito que é bem, digamos que são seguidas essas regras, essas instruções. Alunos, aqui está falando para vocês da realimentação, ou estímulo, ou feedback. Então, aqui ocorre quando o nível de um hormônio no organismo proporciona um estímulo, ó, aumentando a produção, ou inibição, diminuindo a produção. O que vai acontecer? Ó? A diminuição, vou ler aqui que, né, zóio ruim, né? A diminuição da quantidade de tiroxina produzida pela tireoide abaixo das taxas normais, né? Então, como que funciona isso daqui? Então, minha gente, quando a glândula é estimulada para produzir uma quantidade a mais, ela vai dar um estímulo, um feedback da próxima glândula e ela vai produzir quantidades maiores de hormônio. Ou quando ela precisa produzir, ser inibida, produzir quantidades menores, vai ocorrer um estímulo, principalmente da hipófise, né? Para que aquela glândula diminua a concentração, a porcentagem do hormônio que está sendo produzido. É aquela história que eu falei do sangue, a insulina e glucagon. Percebeu que baixou os níveis de açúcar no sangue? O que acontece com o glucagon? Ele levanta os níveis, libera açúcar e aí normaliza o corpo. Normalizou? Beleza. Elevou um pouquinho o nível do sangue, do açúcar no sangue, o glucagon diminui a produção e a liberação de açúcar para o sangue. Então, é o glucagon que vai controlar se está faltando açúcar ou se não está faltando açúcar no sangue. Atingir os valores normais, o que o glucagon faz? Inibe, para de produzir. Bom, minha gente, vocês vão fazer a atividade da página 9 até 12. Dúvidas no PV, me chamem se precisar. Um grande abraço e um beijo bem forte no coração. Até mais!